Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 21 de maio de 2020, nós vamos meditar sobre o Santo Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 16 ao 20. Naquele tempo Jesus disse: ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que isso que ele quer nos dizer? Ainda um pouco tempo e não me vereis? E depois mais um pouco de tempo e não tornareis a ver? E o que significa também? Eu vou para o Pai. Dizem então. O que significa este pouco tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse? Ainda um pouco tempo e não me vereis. E depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade vos digo, haveis de lamentar e chorar, mas o mundo se alegrará. Haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra muito rica em ensinamento, muito rica em como nós devemos nos comportar, muito rica sobre o assunto de quem é esse Deus que nós devemos esperar, né? Que nós devemos confiar, que nós devemos ter fé. E Jesus, ao falar com os discípulos, é interessante porque como esses discípulos agem? Eles têm dúvidas, né? E essas dúvidas eles manifestam não para Jesus, mas eles manifestam entre eles. E essa dúvida, eles querem tirar entre si. É como se eles estivessem naquele momento ignorando o próprio Deus ali diante deles, o próprio Jesus diante deles. E isso remete exatamente como muitas vezes eu e você nos comportamos diante das nossas dúvidas, né? Às vezes para tomar uma decisão, às vezes para fazer algum tipo de escolha, às vezes não entendendo porque alguns acontecimentos manifestam, né? Acontecem na nossa vida. Então, ou seja, qual o primeiro comportamento que nós temos? Não é buscar Jesus, não é buscar em Deus uma resposta, mas é ignorar Jesus, é ignorar Deus e buscar respostas em tudo, em todos, menos em Deus, mesmo às vezes você estando ali diante dele. E me fez muito lembrar exatamente na época que eu era professor. Às vezes na apresentação de um conteúdo novo, né, para a vida daqueles alunos, aqueles estudantes, e surgia aqueles burburinhos, aqueles pequenos grupos na hora que eu estava explicando. E aí eu perguntava: pessoal, alguma dúvida? Posso seguir em frente? Né? Pode falar, não tenham vergonha. E adivinha o que acontecia? Ninguém falava. Ninguém. E me fez lembrar exatamente como é o nosso comportamento também diante de Deus, diante de algumas orientações que Ele nos passa. Nós ignoramos, né, a presença dEle, nós temos dúvidas e não tiramos essa dúvida, né? Nós não meditamos para entender melhor aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, né? Porque a cada momento da nossa vida vão surgir situações que vão nos gerar dúvidas, sim. E aqui, o comportamento desses discípulos não foi o melhor comportamento, né?
E aí a grande pergunta que me veio é: o que faz nós temermos buscar Jesus? O que faz nós temermos perguntar ao Senhor? Tirarmos essa dúvida diretamente com Ele? Será que eu tenho intimidade, eu tenho buscado ter um relacionamento verdadeiramente com Ele, para que eu tenha essa facilidade de buscá-lo, né? De ouvi-lo principalmente, né? Que o Senhor fala o tempo todo ao nosso coração. E mais do que isso, às vezes o medo de ter esse relacionamento, porque assim, para buscar esse relacionamento com o Senhor, para ter intimidade com Ele, eu tenho que mudar algumas coisas em mim. Eu tenho que sair dessa zona de conforto. E sair dessa zona de conforto vai exigir um comportamento, um hábito diferente. E eu fico com medo do que as pessoas podem pensar. Eu fico com medo de fazer algo errado. Eu fico com medo das pessoas sorrirem de mim, né? É igual esse aluno, quando ele evita de perguntar na sala de aula, no fundo ele está com medo que ele fale alguma besteira. E às vezes nós somos movidos nesse relacionamento com Deus também pelo medo, que é errado, que é falho. Não funciona assim. A própria palavra de Deus nos fala que os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, receberam um espírito de coragem, né? Não um espírito de medo. Então, todas as vezes que nós criamos essa barreira do medo, né, para nos aproximarmos do Senhor, para tirarmos essa dúvida com o Senhor, para entender o que Ele quer de nós, essa barreira ela é criada pela ignorância, pelo medo e até pelo nosso orgulho. Por que o orgulho? Eu sou assim e assado. Se eu fizer isso, o que podem pensar de mim? Então, ou seja, é o orgulho que tem me movido, não o poder do Espírito Santo. E quando eu crio essas barreiras, o que acontece? O poder da graça não se manifesta em mim, não se manifesta na minha vida, não se manifesta na vida da minha família, dos meus, porque o medo é uma grande barreira. Amados, e seguindo em frente nessa reflexão, Jesus nos fala algo lindíssimo, poderosíssimo, que alimenta a nossa fé. Olha só: há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. Há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Olha que promessa abençoada, que a vossa tristeza, o vosso sofrimento, a vossa dor transformará em alegria. Quantas vezes em algumas fases da nossa vida nós pensamos em desistir? Nós achávamos que não daria conta. Aí nós demos oportunidade de seguir em frente. Nós demos um passo de fé e adivinha? Conseguimos. É mais ou menos isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. Perseverar em meio às tribulações, em meio às tristezas, em meio à angústia, em meio ao medo do que está por vir. Porque está por vir é muito melhor do que o que nós temos hoje para viver. Não para ignorar, né, viver o presente, que o presente também, no meio das tristezas, ele nos traz também ensinamentos, nos traz sabedoria, nos traz a oportunidade de convertermos, né? E isso é importante para a nossa vida de fé, para a nossa intimidade no relacionamento com o Senhor. E me fez muito lembrar essa passagem sobre uma que é um dos pilares, das coisas que me sustentam na minha caminhada. E é uma passagem lá de Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. E fala o seguinte: não só isso, mas nos gloriamos também das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, amanhã, dia 22, nós vamos iniciar exatamente a novena de Pentecostes. E como é oportuna essa palavra para nos fazer lembrar que essa alegria depende da ação de Deus, da ação da graça de Deus. Para que ela aconteça, eu preciso ter fé.
fé, esperar em Deus, ter paciência e me gloriar, né? E agradecer e ser grato até pelas tribulações. Porque a esperança que é lançada aos nossos corações foi o amor de Deus que colocou. E isso é fundamental para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida cheia de gratidão, uma vida frutífera, para que as pessoas também se inspirem na nossa maneira de manifestar a fé. Que nesse dia de hoje, mais do que nunca, você possa ter essa coragem de se aproximar de Jesus. Que você possa ter coragem de ter esperança em tempos melhores. Porque é muito fácil você só ver problemas. O grande desafio, o grande diferencial, o homem e a mulher de fé, ele tem que, no momento de tribulação, entender que a esperança em Deus não falha. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com todos vocês.